Amado em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém? Do que você tem medo? Amados, passamos por circunstâncias, por adversidades, por situações em que nós não podemos controlar e algumas delas nos trazem medo. Alguns são imaginários, outros de fato são reais. O diagnóstico de uma enfermidade, aquilo que acontece no relacionamento conjugal, atitudes, palavras, as circunstâncias que estão ao nosso redor produzem em nosso coração muitas vezes o medo. Foi assim com Jesus e também os seus discípulos. Se você, assim como eu, precisa lidar diariamente com os seus medos, precisa lidar com aquilo que é inesperado, precisa lidar com aquilo que é perigoso, precisa lidar com aquilo que muitas vezes se torna inadministrável. A exemplo da tempestade que Jesus passou com os discípulos, essa palavra é para você. Uma palavra de fé, uma palavra ao teu coração. Quero ler esta passagem e a partir dela poder trazer a você algumas contribuições para que você possa, em vez de ter medo, em meio ao medo, ter fé, para que você possa, diante das circunstâncias que sobrevêm à sua vida, confiar no Senhor e assim vencer aquilo que sobrevém à sua vida. Amém? Veja o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Nós temos um relato extraordinário, uma palavra de Jesus ao teu coração, uma atitude daquele que é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Veja o que a Bíblia diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Aqui há uma promessa: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Veja só, quem é este que até o vento... Quem é este? Este é Jesus. Amados, diante desta grande tempestade, os discípulos tinham mais razões para ter fé e confiar do que ter medo. Em primeiro lugar, sabe por quê? Por causa da promessa de Jesus. Você também tem mais razões para confiar em meio à tempestade do que temer. Jesus prometeu aos discípulos: passaremos para outra margem, chegaremos do outro lado. O mesmo Deus que prometeu, cumpriu. Jesus não disse que seria fácil a travessia, mas que seria certa a chegada. É assim contigo. É assim contigo, no nome de Jesus, um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém é nossa, não por nosso mérito, mas pela morte e ressurreição por causa do Salvador. A chegada é certa, mas nessa nossa travessia passaremos por momentos em que vão trazer medo ao nosso coração. Em meio a isto, creia na promessa que Jesus tem feito. Vá para a Bíblia, leia a palavra, medite a palavra, ore a palavra em momentos de medo, porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Em segundo lugar, os discípulos deveriam ter fé e não medo, e poderiam confiar em meio à tempestade por causa da presença de Jesus. E o levaram consigo. Amados, aonde você está, aonde você for, com quem você estiver, aonde você estiver, leve Jesus junto. Porque aonde Ele está, não há necessidade de medo, porque Ele é Senhor.
Os discípulos poderiam confiar porque Jesus estava com eles. Você pode confiar porque Jesus está contigo. Ele prometeu e Ele é fiel. Deu a nós o Espírito Santo, outro Consolador. Somos habitação, templo, casa deste Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ele está contigo. Em momentos de medo, lembre-se desta verdade. Ele está aqui. Amém? Em terceiro lugar, os discípulos poderiam crer e não ter medo por causa da paz que estava com eles. Esta paz era Jesus. A Bíblia diz que em meio à tempestade Jesus dormia. Será que era porque Jesus não temia o vento? Não. Ele era criador desta situação. Ele criou o mundo, Ele criou o cosmos. Aquilo que traz medo ao coração dos discípulos não traz medo ao coração de Jesus. Aquilo que traz medo ao teu coração não traz medo ao coração do Mestre. Por isso, Ele que é a nossa paz. Em meio às tribulações, às tempestades que você vive, Ele quer ser a tua paz. Nele você encontra segurança. Nele você pode aquietar-se diante das tempestades da sua mente e do seu coração. E em quarto lugar, aqueles discípulos poderiam ter fé e deveriam confiar e não ter medo. Sabe por quê? Porque além da promessa, além da presença, além da paz que estava em Jesus, eles poderiam confiar por causa do poder do Mestre. Quando ele é acordado pelos discípulos, ele fala com a natureza, ele fala com a criação e ela se cala. E eles ficam surpreendidos. Queria animar você também. Quem sabe encontra-se em algum momento difícil da sua vida, numa grande tempestade. Olhe para Jesus. Ele é poderoso. Com uma única palavra, tudo se aquieta. Tudo se aquieta. Tão somente creia, tão somente confie. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Se Ele está presente, você não precisa temer, porque Ele é a tua paz. E este que está presente, que é Jesus, Ele é poderoso. Tudo se cala diante da sua voz. Por isso, queria convidar você nesse momento a orar a este Jesus. Ele, perguntando aos discípulos, no versículo 40, disse: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Quem sabe você que ouve esta mensagem, que nesse momento está comigo, diz: de fato, eu não consigo crer como deveria. Então creia como você pode. Quem sabe você diz assim: pastor, eu não consigo orar como eu deveria. Então ore como você pode, com aquilo que você tem, como você está, não como você deveria estar. Porque é justamente você que Jesus quer restaurar. Ele fez a promessa: chegaremos do outro lado. Ele está presente, Ele está aí contigo, aonde você estiver e como você estiver. Ele quer ser a tua paz, Ele tem poder. Fecha os teus olhos, curva a tua face, vamos falar com Deus. Pai querido, no nome de Jesus, abençoe cada lar que neste momento ouve esta mensagem. Que Teu Espírito Santo, Senhor, tire de nós todo o medo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, dê a nós esta confiança plena de que em meio à tempestade, Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus presente, Tu és um Deus de paz, Tu és poderoso. Restaura, Senhor, casamentos, restaura famílias, relacionamentos. Cura, Senhor, nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Que a Tua mão, Senhor, seja sobre cada vida neste momento, sobre cada lar. Assim clamo a Ti e o faço no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Diante dos medos, das tempestades que sobrevirão, decida confiar, porque quem prometeu é fiel. Ele está presente, Ele é a nossa paz e Ele tem poder para mudar ambientes. Ele tem poder para mudar o coração. Ele tem poder para mudar a tua vida. Assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?